No dia de ação de graças, diante de toda a família reunida, fui humilhada mais uma vez. Meus pais e minha irmã riam de mim, como sempre fizeram, dizendo que eu nunca chegaria a lugar algum, que era apenas um peso e motivo de vergonha. A cada palavra, senti o mesmo desprezo de anos atrás, como se todo o meu esforço não valesse nada. O que eles não sabiam é que, naquele exato momento, eu guardava um segredo capaz de virar a mesa e mudar tudo para sempre. Um segredo que faria todos se calarem diante da verdade e descobrirem quem realmente eu me tornei. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde que consigo lembrar, sempre fui comparada à minha irmã. Enquanto ela colecionava diplomas, festas de formatura e o orgulho estampado nos olhos dos meus pais, eu carregava sobre mim o peso de ser a ovelha negra, a fracassada que não se encaixava no molde perfeito da família. Não importava o quanto eu tentasse mostrar que meu caminho era diferente, que o brilho não precisava estar em certificados emoldurados, eu sempre era diminuída. Meu espírito empreendedor, que floresceu ainda na adolescência, era tratado como uma infantilidade sem futuro, um jogo de faz de conta que em nada se comparava às conquistas formais da minha irmã. O rótulo me acompanhou por anos, e confesso que em muitos momentos quase acreditei nele. Cada tentativa que não deu certo, cada negócio que não prosperou, cada tropeço, era usado como prova de que meus pais estavam certos em me chamar de sonhadora e irresponsável. Eles riam das minhas ideias e me lembravam, a cada reunião de família, que o verdadeiro sucesso estava em seguir o caminho certo. Eu, calada, engolia cada humilhação. Mas por dentro, prometi a mim mesma que, cedo ou tarde, teria meu lugar. Ninguém sabia das noites em claro, dos empréstimos negados, das parcerias que não vingaram, das lágrimas escondidas atrás de portas fechadas. Mas também ninguém sabia da resiliência que eu cultivava em silêncio, das habilidades que eu aprendi a duras penas, nem da força que me fazia recomeçar todas as vezes. Até que, depois de muitas quedas, eu finalmente construí algo sólido. Uma empresa que cresceu, multiplicou, se expandiu em várias cidades e, passo a passo, transformou-se em uma rede de hotéis respeitada, avaliada em milhões de reais. Alguns deles, inclusive, luxuosos a ponto de abrigar políticos, artistas e empresários influentes. O detalhe é que eu nunca contei nada para minha família. Não por medo, mas por escolha. Decidi que o silêncio seria a minha armadura. Deixei que continuassem a me enxergar como a filha desajustada, para que não se aproveitassem do que conquistei, como tantas vezes fizeram com a minha boa vontade no passado. Eu sabia que, no momento certo, a vida se encarregaria de revelar a verdade. Esse momento chegou em um dia de ação de graças. Eu já esperava que, como sempre, seria alvo de piadas indiretas. Mas nada me preparou para o nível de desprezo que senti naquela noite. Mal coloquei os pés na sala quando ouvi meu pai rir, anunciando: a pobrezinha da família chegou. Aposto que nem trouxe presentes, afinal, não tem dinheiro nem para se sustentar. Minha irmã não perdeu a oportunidade de completar, deve ter sido até um alívio chamá-la. Pelo menos não passará fome aqui, já que em casa, coitada, deve estar vazia. As risadas ecoaram como facadas silenciosas. Ainda assim, permaneci serena. A humilhação parecia orquestrada, e o ápice veio quando meu pai, orgulhoso, anunciou uma viagem em família. Disse que iriam apenas os verdadeiros, deixando claro que eu não fazia parte da lista. Com sarcasmo, revelaram que ficariam hospedados em um hotel de luxo, rindo e se vangloriando da experiência única. Foi nesse instante que senti a ironia do destino bater à porta. O hotel do qual eles falavam, e pelo qual tanto se gabavam, era um dos mais caros da minha rede. E eu, ninguém além de mim, era proprietária. Senti uma onda de satisfação percorrer meu corpo, mas não deixei transparecer. Preferi provocar, perguntando se eu faria parte da viagem. A resposta veio com mais uma gargalhada cruel: claro que não. Aquele lugar não é para gentinha igual a você. Foi o estopim. Eu não precisava mais suportar. Sem perder o sorriso, saquei o telefone e, diante deles, disquei para a gerência do hotel. Pedi, em voz alta e firme, que a reserva fosse cancelada imediatamente.
E antes que pudessem questionar, acrescentei: e por favor, reserve a suíte presidencial em meu nome. A sala mergulhou em um silêncio desconfortável. Meus pais e minha irmã me olharam como se não acreditassem no que tinham acabado de ouvir. Foi quando finalmente revelei quem eu era de verdade, a mulher por trás daquela rede hoteleira, a filha que eles jamais imaginaram que pudesse chegar tão longe. E naquele momento, percebi que toda a dor, toda a rejeição e cada lágrima derramada haviam se transformado na arma mais poderosa que eu poderia usar, a verdade. Eu ainda não sabia até onde isso iria levá-los, mas tinha plena certeza de uma coisa: o arrependimento acabava de começar. E o preço que eles pagariam seria muito mais alto do que imaginavam. O silêncio que pairou na sala após a minha ligação parecia quase palpável. Era como se as paredes tivessem absorvido toda a arrogância que, minutos antes, transbordava em risadas. Meus pais se entreolharam, confusos, e minha irmã parecia não entender se aquilo era algum tipo de piada de mau gosto. Minha mãe foi a primeira a quebrar o silêncio, com a voz trêmula: "O que você quis dizer com suíte presidencial em meu nome?" Cruzei os braços, respirei fundo e, sem pressa, deixei que o peso das minhas palavras caísse sobre eles. Eu quis dizer exatamente o que parece. O hotel que vocês tanto se vangloriavam em conhecer, é meu. Faz parte da minha rede. A incredulidade tomou conta. Meu pai riu, mas a risada soou forçada, quase um soluço de nervosismo. "Não brinque com isso, garota. Você não teria capacidade de administrar nenhuma pousada barata, quanto mais um hotel de luxo." Olhei diretamente em seus olhos, deixando que o silêncio respondesse por mim. Foi minha irmã quem, sem graça, puxou o celular e começou a pesquisar o nome da rede. Em poucos segundos, o rosto dela se transformou. A cor sumiu, e as mãos tremeram ao reconhecer o logotipo, as matérias em revistas especializadas e a foto oficial da empresária fundadora, eu. A reação deles foi quase teatral. Minha mãe cobriu a boca com a mão, meu pai ficou imóvel como uma estátua, e minha irmã simplesmente deixou o telefone escorregar da mesa. Pela primeira vez, não eram eles que tinham o poder de me diminuir. Era eu quem tinha o controle. Decidi não prolongar a tensão. Levantei-me e caminhei até a mesa posta com tanto esmero para a ceia de ação de graças. Toquei os talheres dourados, os pratos alinhados, e pensei no quanto eu já havia me sentado ali tantas vezes para ser alvo de piadas veladas. Aquela noite era diferente. Vocês sempre me viram como a fracassada. E eu deixei. Deixei porque era mais fácil do que provar o contrário. Mas agora vocês sabem a verdade, disse, com firmeza. Meu pai tentou se recompor, e com uma risada nervosa, murmurou: "Então é isso? Ficou rica e resolveu nos humilhar?" Balancei a cabeça, sem perder a calma. "Não, pai. Eu não preciso humilhar ninguém. Vocês fizeram isso comigo por anos. Só estou mostrando que o mundo gira, e às vezes ele dá voltas maiores do que imaginamos." Minha irmã, envergonhada, tentou recuperar algum controle da situação. "Então, se é verdade, você poderia nos deixar manter a reserva, afinal, já estava tudo pago. Não precisa cancelar só para nos afrontar." Sorri, mas desta vez havia um toque de ironia no meu olhar. Um silêncio cortante tomou o ar. Eles sabiam a resposta. Sentei-me novamente e servi um pedaço de peru no prato, como se nada tivesse acontecido. O clima ao redor da mesa havia mudado completamente. A arrogância dera lugar a olhares de súplica e a um desconforto que eles jamais haviam experimentado diante de mim. Eu sentia que, pela primeira vez, a balança estava equilibrada. Mas, dentro de mim, sabia que aquela revelação era apenas o começo. Eles ainda não tinham noção de como a vida deles estava prestes a mudar. Afinal, a viagem que tanto esperavam era apenas um detalhe perto do que estava por vir. Nos dias seguintes, as mensagens começaram a chegar. Primeiro, da minha mãe, em tom cuidadoso: "Filha, não leve tão a sério o que aconteceu. Seu pai estava brincando, sua irmã também. Você sabe como somos." Depois, de meu pai, mais seco: "Você nos expôs. Cancelar aquela reserva foi desnecessário." E por último, da minha irmã,
cujo orgulho parecia mais ferido que tudo, nunca imaginei que você fosse capaz disso. Se queria nos humilhar, conseguiu. Mas não pense que vai ficar por cima para sempre. Eu lia cada mensagem com calma, sem pressa em responder. Havia anos em que minhas palavras eram ignoradas, agora eram eles que esperavam pela minha resposta. E quando decidi responder, escolhi a frase que ecoava dentro de mim desde aquela noite: eu não precisei humilhar vocês. Vocês se humilharam sozinhos, quando decidiram me tratar como nada. A partir dali, a tensão cresceu ainda mais. A viagem cancelada se tornou um símbolo do orgulho ferido da minha família, e eles não sabiam como lidar com a ideia de que dependiam justamente de quem sempre desprezaram. Eu, por outro lado, sentia que aquela era apenas a primeira de muitas contas que ainda estavam por vir. E no fundo, sabia, o verdadeiro arrependimento deles ainda nem havia começado. Os dias que seguiram após o jantar de ação de graças foram um misto de silêncio e tensão. Meus pais e minha irmã, que antes mal se lembravam de mim a não ser para comparações e chacotas, agora pareciam obcecados em encontrar maneiras de se aproximar. Telefonemas que nunca vinham começaram a surgir pela manhã. Mensagens que outrora seriam impensáveis pingavam no meu celular como gotas insistentes de chuva. Mas o tom era sempre o mesmo: justificativas, tentativas de suavizar a humilhação que haviam me feito passar. Filha, precisamos conversar pessoalmente. Acho que você não entendeu direito o que aconteceu, dizia minha mãe, em uma das ligações. Eu escutava em silêncio, permitindo que suas palavras ecoassem no vazio, sem me dar ao trabalho de responder. O que eles não sabiam é que eu estava justamente em meio a uma fase de expansão da minha rede. Novos hotéis seriam inaugurados em breve, contratos milionários estavam sendo fechados. A vida que eles juravam ser impossível para mim estava cada vez mais sólida, cada vez mais distante da caricatura de fracasso que criaram sobre minha imagem. Mas, como sempre, o destino gosta de jogar suas cartas no momento certo. Uma semana após aquele jantar, recebi uma mensagem que me fez arquear as sobrancelhas: minha irmã. O tom era diferente, mais direto. Preciso falar com você. Não é sobre o que aconteceu no jantar. É sobre algo sério. Por um instante, considerei ignorar. Mas a curiosidade falou mais alto. Combinamos um encontro em um café discreto da cidade. Quando cheguei, encontrei-a abatida, com olheiras profundas e uma expressão que jamais imaginei ver naquele rosto sempre altivo. Eu não vim aqui para pedir desculpas, ela começou, como se precisasse deixar claro que o orgulho ainda estava intacto. Mas preciso da sua ajuda. Cruzei os braços e a encarei. Curioso. Passei anos pedindo o mínimo de consideração e nunca obtive. O que faria você achar que agora eu teria motivos para ajudar? Ela suspirou, encarando a xícara de café como se ali estivesse a resposta. As coisas não estão boas. Estou endividada, e, a voz falhou, o banco pode tomar meu apartamento. Foi como se uma cortina tivesse caído. A irmã perfeita, a filha modelo, estava à beira do colapso financeiro. Por dentro, senti um turbilhão. Não de vingança imediata, mas de constatação. A vida, enfim, mostrava o outro lado da moeda. Então você quer que eu resolva o problema que você mesma criou? Perguntei, mantendo o tom firme. Ela me olhou, quase suplicante. Eu sei que exagerei, que fui injusta, mas você tem condições de me ajudar. Eu só preciso de um tempo. Sorri, mas não era um sorriso de escárnio. Era a expressão de alguém que, finalmente, tinha o poder de escolher. Engraçado como o destino funciona. Você me chamou de fracassada, riu da minha vida, e agora pede a mesma mão que empurrou para longe tantas vezes. O silêncio dela foi a única resposta. Voltei para casa naquela noite refletindo. Não era apenas sobre dinheiro ou sobre ajudá-la a sair de uma dívida. Era sobre o peso de anos de humilhação e desprezo. Eu podia simplesmente ignorar e deixá-la colher o que plantou. Mas algo dentro de mim dizia que o verdadeiro acerto de contas ainda estava por vir, e que talvez esse fosse apenas o primeiro teste. Enquanto isso, meus pais também se movimentavam. Na semana seguinte, recebi um convite inesperado para jantar na casa deles.
a mesma casa em que tantas vezes fui tratada como invisível. Resolvi aceitar, movida pela curiosidade de ver até onde estavam dispostos a ir. Quando cheguei, a mesa estava posta como se fosse uma encenação. Flores no centro, talheres alinhados, pratos caros. Meus pais estavam nervosos, tentando disfarçar. Filha, você sabe que tudo o que dissemos eram brincadeiras. Você entende, não é? Minha mãe começou, a voz doce demais para soar natural. Brincadeiras têm limites, respondi, firme. E vocês ultrapassaram todos eles. Meu pai tentou assumir o controle da conversa, o que importa é que somos família. E família deve se unir. Nós erramos, sim, mas agora precisamos uns dos outros. Foi nesse instante que percebi, não era apenas orgulho ferido. Eles precisavam de mim. E a sensação que tomou conta do ambiente foi reveladora. Eles, que sempre me diminuíram, agora estavam dispostos a se curvar, desde que isso significasse algum benefício. Olhei nos olhos dos dois e disse calmamente: se a união que vocês querem, terão que aprender a lidar com o que significa realmente me ter como parte dessa família. Porque eu não sou mais a fracassada que vocês imaginam. E acreditem, o preço por me subestimar ainda nem começou a ser cobrado. Saí dali com a certeza de que aquele jogo estava apenas começando. O jantar de ação de graças tinha sido apenas o primeiro capítulo de uma virada que eles jamais esqueceriam. A sensação de desconforto que pairava após aquele jantar na casa dos meus pais não era gratuita. Eu saí de lá com a nítida impressão de que eles não desistiriam fácil de retomar o controle. O orgulho ferido da minha irmã e a humilhação de meus pais eram combustível suficiente para que tramassem algo. E eu estava certa. Poucos dias depois, fui surpreendida por uma notificação judicial. Ao abrir o envelope, senti meu coração bater mais forte, não de medo, mas de incredulidade. Meus próprios pais e minha irmã haviam movido uma ação contra mim, alegando que 3 dos hotéis da minha rede pertenciam a eles. A acusação era grotesca. Diziam que tinham sido os verdadeiros fundadores, que investiram dinheiro inicial e que eu, aproveitando-me da confiança, havia roubado a ideia e me apropriado indevidamente do patrimônio. O documento era repleto de distorções, datas manipuladas e relatos falsos. Era impossível não rir da audácia. De início, pensei que fosse apenas um blefe, uma tentativa desesperada de me intimidar. Mas conforme minha advogada analisava os papéis, ficou claro. Eles estavam dispostos a ir até o fim. Inventaram testemunhas, falsificaram registros, criaram uma narrativa absurda em que eu, a filha fracassada, teria me aproveitado da família de empreendedores para me enriquecer. O mais irônico era que, durante toda a minha trajetória, eles nunca moveram um dedo por mim. Quando precisei de apoio, recebi apenas risadas. Quando pedi ajuda em momentos de crise, recebi portas fechadas. E agora, tinham a ousadia de tentar apagar toda a minha luta, transformando-me em vilã. Minha advogada, uma mulher firme e experiente, me olhou séria após revisar o processo. Eles estão apostando na sua reação emocional. Querem que você se desestabilize. Mas nós temos provas de sobra, contratos, registros de investidores, documentos contábeis. Tudo isso desmonta a versão deles. Concordei, mas por dentro sentia uma mistura de dor e indignação. Não era mais apenas sobre negócios. Era sobre traição em sua forma mais crua. Meus próprios pais e minha irmã, sangue do meu sangue, tentavam arrancar de mim não apenas o fruto do meu trabalho, mas também a minha identidade. A mídia, claro, logo se interessou pela história. Embora eu tivesse sempre mantido discrição sobre minha vida, bastou um vazamento para que manchetes começassem a circular. Família acusa empresária de roubo de patrimônio, conflito entre parentes pode abalar rede milionária de hotéis. Eu via os olhares curiosos nas ruas, os cochichos nos corredores. A humilhação que eles tentaram me impor no jantar agora ganhava proporções públicas. Foi então que recebi uma ligação inesperada. Minha irmã. Você pode encerrar isso agora, sabia? Basta reconhecer que tudo começou com a ajuda da família. Um acordo simples, nada demais. Sua voz soava calma, mas havia um veneno escondido em cada palavra. Engraçado, respondi.
se vocês fossem realmente os fundadores, não precisariam de mentiras. Do outro lado da linha, o silêncio foi a resposta. Minha advogada sugeriu uma postura firme, não ceder, não negociar, deixar que a verdade fosse provada em tribunal. Eu concordei. Mas, em paralelo, comecei a refletir sobre algo maior. Aquela tentativa desesperada de me roubar não era apenas ganância. Era a incapacidade de lidar com a minha vitória. Meus pais e minha irmã não suportavam o fato de que a fracassada havia se tornado tudo aquilo que eles diziam ser impossível. O processo avançava, e cada audiência era uma nova cena de um teatro grotesco. Meus pais, com vozes embargadas, diziam ter sacrificado tudo por mim. Minha irmã chorava em depoimento, afirmando que havia me dado ideias valiosas e que eu teria roubado. As mentiras se empilhavam, mas cada uma delas era desmontada com provas concretas. Documentos oficiais, testemunhas reais, registros bancários, tudo mostrava a verdade. Eu construí tudo sozinha, do zero. Apesar disso, não era fácil assistir. Sentar em frente àquelas pessoas que deveriam ser meu porto seguro e vê-las tentar destruir minha história era como reviver anos de desprezo, multiplicados por 1000. O tribunal se tornava um espelho distorcido da minha infância. Novamente eu era ré, a julgada, a rejeitada. Mas desta vez, eu não estava em defesa. Uma tarde, após mais uma audiência, encontrei-me sozinha no estacionamento. Lembrei de todas as vezes que chorei em silêncio, achando que jamais seria suficiente. A diferença é que agora eu tinha em mãos a prova de que não apenas era suficiente, como havia superado todos eles. A batalha judicial ainda estava longe de acabar, mas algo em mim já estava decidido. Não importava o quanto eles mentissem, não importava quantos ataques inventassem, eu não cederia. E mais, se eu não deixaria barato. Se meus pais e minha irmã achavam que poderiam transformar a minha história em um palco de mentiras, logo perceberiam que haviam escolhido a pior pessoa para enfrentar. A filha que eles rejeitaram não apenas sobreviveu, mas se tornou a única capaz de destruí-los no mesmo jogo que tentavam jogar contra mim. E naquele momento, compreendi, a guerra entre nós não estava apenas começando. Ela já estava em seu ponto mais alto, e eu estava preparada para vencê-la, custasse o que custasse. O processo que havia começado como uma tentativa desesperada da minha família de arrancar de mim o que construí terminou de forma humilhante para eles. As últimas audiências foram um desfile de provas incontestáveis, contratos registrados em cartório, datas de abertura de CNPJs, registros contábeis detalhados e testemunhos de investidores que acompanharam cada passo da minha trajetória. Era impossível contestar a verdade. Meus pais e minha irmã, que entraram no tribunal com semblantes confiantes, foram se tornando cada vez mais abatidos a cada sessão. A narrativa que inventaram, de que eram os verdadeiros fundadores da minha rede de hotéis, se desfez diante dos documentos apresentados. A mentira, antes sustentada pelo orgulho, ruiu em público. O juiz não deixou margem para dúvidas. Em sua sentença, foi categórico: todas as acusações eram infundadas e caluniosas. A rede de hotéis era fruto exclusivo do meu esforço e investimento, e a tentativa de me incriminar configurava má-fé. Como se não bastasse, a decisão final determinava que meus pais e minha irmã deveriam me pagar uma indenização significativa por danos morais e materiais, em razão das mentiras sustentadas durante o processo. O silêncio da sala de audiências naquele momento foi quase ensurdecedor. Lembro-me de ter olhado para frente, mantendo a compostura, enquanto, por dentro, um peso imenso se dissolvia. Não era apenas uma vitória judicial, era a prova definitiva de que ninguém jamais poderia apagar a minha história. Já do lado deles, o desespero era visível. Meu pai fechava e abria os punhos, como se contivesse a raiva. Minha mãe chorava em silêncio, incapaz de sustentar os olhos em minha direção. E minha irmã, outrora altiva, agora encarava o chão, vermelha de vergonha. Era como assistir a um castelo de areia ser destruído por uma onda. Poucos dias depois, recebi a confirmação de que haviam usado toda a reserva de emergência que possuíam para arcar com o valor da indenização. Era dinheiro guardado durante anos, fruto de economias que, segundo eles, eram um símbolo de sua superioridade. Agora, evaporava em questão de dias, não para conquistar algo, mas para reparar a injustiça que tentaram contra mim.
Notícias começaram a circular em colunas discretas de jornais locais. Família é condenada por tentativa de fraude em processo milionário. Embora os nomes não fossem amplamente divulgados, era óbvio para muitos de onde vinha a história. O orgulho deles, tão frágil e inflado, agora estava exposto à ridicularização. O mais curioso, porém, foi a reação deles após a derrota. Ao invés de reconhecerem os erros, mergulharam ainda mais no ressentimento. Começaram a me enviar mensagens carregadas de rancor, culpando-me por sua própria ruína. Você destruiu a sua própria família. Escreveu minha mãe, como se eu fosse a culpada por suas escolhas. Espero que esteja feliz agora, arrancando tudo de nós, completou meu pai. Minha irmã, por sua vez, despejou o orgulho ferido em uma frase seca: isso não vai ficar assim. Eu lia tudo em silêncio, sem responder. A cada palavra amarga, eu entendia que eles jamais mudariam. Não importava quantas provas eu apresentasse ou quantas derrotas sofressem, sempre prefeririam me ver como vilã a admitirem que erraram. Mas, ao contrário deles, eu não precisava da vingança explícita. A justiça já havia sido feita. E ver que o mesmo dinheiro que usaram por anos para se vangloriarem agora se transformava em uma dívida moral para comigo era suficiente. Naquela noite, sentei na varanda do meu apartamento, observando as luzes da cidade refletindo nos vidros dos prédios. Respirei fundo, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por saber que a verdade prevalecera, tristeza por constatar que não havia mais nenhum resquício de família do outro lado. Eles haviam cavado o próprio abismo, e nada que eu fizesse poderia mudá-los. Ainda assim, uma chama de alerta permanecia acesa dentro de mim. Eu sabia que o ressentimento deles não acabaria ali. Perderam o processo, perderam dinheiro, perderam a pose. Mas ainda tinham o veneno do orgulho correndo nas veias. E pessoas movidas pelo rancor sempre encontram uma nova forma de atacar. Na manhã seguinte, ao abrir os jornais, vi minha foto estampada ao lado de manchetes sobre minha vitória judicial. A mídia, que inicialmente se alimentara das mentiras da minha família, agora reconhecia meu triunfo. Alguns artigos até descreviam a decisão como um exemplo de que a verdade sempre prevalece, mesmo contra aqueles mais próximos. Era um reconhecimento que eu não buscava, mas que, de certa forma, fechava um ciclo. Enquanto tomava meu café, deixei escapar um sorriso. Eles haviam tentado me destruir, e no fim, se destruíram sozinhos. Mas eu tinha certeza, ainda não era o fim. A ferida deles estava aberta, e eu sabia que, antes de aceitar a derrota, eles ainda tentariam mais uma cartada. A derrota no tribunal não encerrou a fúria da minha família. Pelo contrário, parecia tê-la alimentado ainda mais. Meus pais e minha irmã não aceitavam a ideia de que a fracassada de antigamente agora era responsável por ditar o rumo de suas vidas. A indenização que tiveram de pagar os deixou em ruínas financeiras, e o ressentimento tomou conta de cada palavra que saía de suas bocas. Começaram a espalhar boatos pela cidade. Diziam que eu só venci porque tinha comprado juízes e advogados influentes. Sussurravam que minha ascensão era fruto de golpes bem calculados, não de trabalho honesto. Mas quanto mais falavam, mais isolados ficavam. A comunidade, antes inclinada a acreditar em suas narrativas, já havia lido os jornais, visto as decisões oficiais e entendido que as mentiras vinham deles, não de mim. Em uma tarde, recebi a visita inesperada de um antigo vizinho, alguém que crescerá próximo à nossa família. Ele me contou, quase envergonhado, que meus pais estavam pedindo dinheiro emprestado a conhecidos, alegando terem sido injustiçados. Eles estão se afundando, sabe? Disse ele, com um olhar de pena. Mas a maioria já não quer se envolver. Estão cansados das histórias. Foi nesse instante que percebi que a verdadeira punição deles não era apenas a perda financeira. Era o peso do desprezo social. A imagem que tanto zelaram, já de família respeitável, superior, exemplo para todos, agora estava em frangalhos. Minha irmã, em especial, parecia não suportar a nova realidade. Mandava mensagens em tom de ameaça velada: você acha que venceu, mas ainda não acabou. Você nos destruiu, mas não vai rir por último. Eu lia cada linha com uma serenidade que nunca imaginei ter.
já não sentia medo, nem raiva. O que restava em mim era um misto de indiferença e compaixão amarga. Eles se consumiam no ódio, enquanto eu seguia expandindo minha vida, meus negócios e minha paz. Poucas semanas depois, fui convidada para um evento de empresários, um daqueles encontros de gala em que nomes importantes do setor hoteleiro se reúnem. Entrei no salão vestida de forma elegante, e logo percebi olhares curiosos e admirados. Muitos vinham me parabenizar pela coragem de enfrentar não apenas concorrentes de mercado, mas também os próprios familiares em um tribunal. Eu sorria, agradecia, mas por dentro pensava em como o destino podia ser cruel e, ao mesmo tempo, justo. Enquanto brindava com investidores, notei ao fundo uma cena quase simbólica. Meus pais e minha irmã, discretamente, tentavam circular entre alguns convidados, buscando ainda algum resquício de atenção. Mas ninguém lhes dava espaço. Estavam reduzidos a sombras, figuras deslocadas em um ambiente que antes acreditavam dominar. Foi ali que percebi que a vida já havia lhes dado a punição mais dura, a irrelevância. No dia seguinte, recebi uma última mensagem do meu pai. Diferente das outras, não havia raiva explícita. Apenas uma frase curta, carregada de orgulho ferido: nós não precisávamos de você. Mas agora você nos fez parecer nada. Não respondi. Porque não havia mais nada a ser dito. Eles mesmos se encarregaram de cavar o abismo entre nós. Com o tempo, as mensagens cessaram. Os boatos perderam força. E eu segui minha vida, ampliando minha rede de hotéis, viajando para inaugurações, conhecendo novos lugares e, acima de tudo, vivendo sem o peso das comparações e humilhações que marcaram minha juventude. No fundo, sabia que a ferida deles jamais cicatrizaria. Sempre me viriam como a filha que os traiu, quando, na verdade, foram eles que traíram a mim desde o início. Mas essa já não era a minha luta. A minha batalha havia sido vencida, e o maior prêmio não era o dinheiro, nem os hotéis, nem o prestígio. Era a liberdade de finalmente não depender mais da aprovação de ninguém, muito menos da família que tentou me destruir. Hoje, ao olhar para trás, sinto um misto de orgulho e tristeza. Orgulho por ter vencido contra todas as probabilidades. Tristeza por constatar que, no fim, perdi a família que um dia desejei ter. Mas talvez essa seja a ironia da vida. Às vezes, precisamos perder o que nunca foi verdadeiro para conquistar o que realmente importa. A filha rejeitada, a fracassada que nunca seria nada, não apenas sobreviveu. Ela venceu. E sua vitória ecoava em cada hotel, em cada olhar de admiração, em cada passo dado sem medo. Quanto a eles, restava apenas o silêncio de uma vida que poderia ter sido diferente, se ao menos tivessem me dado a chance de ser quem eu sempre fui. E então, o que você achou dessa história? No lugar da filha, você teria feito o mesmo? Teria enfrentado os pais e a irmã até as últimas consequências ou teria escolhido outro caminho? A verdade é que muitas vezes a vida nos coloca diante de escolhas difíceis, e cada decisão pode mudar para sempre o rumo da nossa história. Se essa narrativa te emocionou, já deixa o seu like porque isso ajuda muito o canal a crescer e me incentiva a trazer mais histórias como essa. Aproveita também e se inscreve, assim você não perde nenhum dos próximos vídeos, sempre cheios de reviravoltas, superação e finais que fazem a gente refletir. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, porque talvez alguém precise ouvir exatamente essa mensagem hoje. E claro, eu quero saber sua opinião. Você faria o mesmo que a filha fez? E me conta também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu vou passar nos comentários para deixar um coração em cada resposta. Não esqueça, sua participação faz toda a diferença aqui no canal.